Olá, turma do canal Ebemática. Vamos ver mais uma questão do ensejo de 2020. Reaplicação, questão 43 PPL. E uma questão, mais uma vez, interpretação de gráfico. Super interessante e vou tentar dar um foco na construção de um gráfico. Vamos ver se a gente supera esse desafio. Beleza? Lembrando, sigam o canal Ebemática para poder vocês verem o contexto todo que o canal está tomando forma, né? A gente já está com mais de 200 vídeos, né? Fora as aulas que estão disponíveis também no site, com novos exercícios, tentando fazer assim uma integração maior e o objetivo final é o aprendizado de todos, tá bom? Então vamos superar a questão 43. Vamos lá, pessoal. Então vejamos o enunciado da questão 43. A produção de asfalto de borracha retira dos lixões uma quantidade considerável de pneus, o que é ecologicamente correto. Para pavimentar 1 quilômetro de uma via com 2 pistas com esse tipo de asfalto, são utilizados 500 pneus velhos. Ok? O gráfico que representa a quantidade de pneus utilizados, entre parênteses Y, então a quantidade de pneus estará no eixo Y, por quilômetro pavimentado, entre parênteses X, então o quilômetro pavimentado está no eixo X. E temos 4 opções de gráficos e vamos ter que representar essa condição de 500 pneus por quilômetro. Ok? Então temos um gráfico na opção A, outro modelo de gráfico na opção B, outro na C e outro na D. Todos com características bem distintas. Ok? Então vamos solucionar esse problema. Fazendo a análise, nós temos que 1 quilômetro pavimentado necessita de 500 pneus. Ok? Então, essa relação é fundamental, pessoal. Porque ao fazer 2 quilômetros, por exemplo, nós iríamos necessitar de 1.000 pneus. É proporcional. Ok? O eixo Y é a quantidade de pneus utilizados. E no eixo X, quantidade de quilômetros pavimentados. Esse é o enunciado. Esses são os dados do enunciado que nós vamos montar o gráfico. A relação da proporção é direta. Isto é, para cada 1 quilômetro, 500 pneus. Beleza? Qualquer dúvida, coloque lá no comentário. Mas até aqui, né, simplesmente é olhando o enunciado do problema. Tá? O resultado será uma reta com crescimento constante. Por que eu posso afirmar isso? Porque existe uma proporção. Para cada quilômetro existe uma quantidade fixa por quilômetro. Ok? Se a quantidade por quilômetro fosse variável, aí não seria uma reta. Tá? Então vamos lá. Repetindo aquelas 3 informações, vamos fazer um gráfico. Traçamos aqui um eixo XY. No eixo X são os quilômetros. Então nós vamos ter, claro que no ponto 0, e vamos lá. No X, 1 km, 2 km, 3 km, 4, 5 e assim por diante. Tranquilo? Então aqui, ó. 1 km, 2 km, 3 km. E no eixo Y, 500 pneus, 1.000 pneus, 1.500 pneus. Sempre de 500 em 500. Beleza? Então tá ali, pneu e quilômetro. Quando nós formos fazer o primeiro quilômetro, nós vamos gastar quantos pneus? 500. Então, 1 quilômetro, 500 pneus. Temos o primeiro ponto dessa reta. Agora vamos fazer mais 1.000, mais 1 quilômetro, isto é, mais 1.000 metros, mais 1 quilômetro. Então, nós vamos estar com 2 quilômetros e já gastamos 1.000 pneus. Certo? 500 para fazer o primeiro e mais 500 para fazer o segundo.
Já temos 2 pontos. Aqui já seria suficiente para traçar essa reta. Mas vamos fazer mais um ponto. Vamos fazer o quilômetro 3. Certo? Quantos pneus? 1.500 pneus. Então vamos lá. 3 quilômetros, está aqui marcado o pontinho, 1.500. Agora vamos traçar uma reta. Veja que sai do zero e vai passar por os demais pontos. E aí está o gráfico. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido a formatação disso. Isto é, no eixo Y é a quantidade de pneus por quilômetro. Então, é 500, depois vai ser 1.000, depois vai ser 1.500. E os quilômetros? 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Tranquilo? Então, agora nós temos já o gráfico. Podemos voltar ao enunciado e vamos olhar se nós temos alguma figura que seja semelhante a esse gráfico. E de cara já observamos aqui que é a letra C. C de Canadá está representando. Podem observar aqui, ó, perfeitamente o mesmo gráfico. 1.500, 2.000, 3.500. Tá lá, tranquilo. Beleza, pessoal? Ok. Vamos chamar o gabarito. Pará. E o gabarito do ensejo de 2020, reaplicação PPL, questão 43, letra C de Canadá. Pessoal, mais um ponto na conta. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido. Reforço que estudar gráficos é fundamental nos dias atuais. Sempre foi, mas a gente sempre fala assim nos dias atuais. Sempre foi. No meu tempo lá de 15 anos de idade, já a gente tinha que traçar gráficos, lembro até nos cadernos com papel manteiga, etc. Não é hoje como é tudo computadorizado, mas se fazia muitos gráficos. Tá bom? Sigam o canal Matemática, ficamos por aqui e a gente se vê no próximo evento, pessoal. Até lá, então.